Dando continuidade à introdução à linguagem de programação C, eu vou falar sobre a variável composta, que é o vetor unidimensional. Tá? Então, um vetor com uma dimensão apenas, que a gente acaba chamando simplesmente de vetor. Para poder entender esse conteúdo, é necessário saber, né, ali o básico de comandos de entrada e saída, então o uso do scanf e o printf. Também vai ser necessário conhecer a estrutura condicional, então a gente vai utilizar o if e o else. E também as estruturas de repetição, tá? Para poder percorrer ali o vetor, principalmente a estrutura de repetição for, que é a que mais vai ser utilizada para esse tipo de aplicação. Então, na programação existem os tipos primitivos, que vão dar origem ali ao caractere, ao inteiro, ao real, tá? Só que eles podem não ser o suficientes para representar toda e qualquer informação ou a necessidade, né, de aplicação em alguns algoritmos. Esses tipos primitivos, simplesmente utilizando esses tipos primitivos, ela vai ficar muito dificultosa ou até mesmo impossível, dependendo da situação. E para isso que foi proposto ali, ou existe as estruturas compostas. Vou pegar aqui como um exemplo, calcular a média da nota de 3 alunos, e ao final vou mostrar a média da turma e a média de cada um destes alunos. Eu vou fazer aqui rapidamente esse algoritmo. Então temos aqui o enunciado, eu vou considerar aqui para calcular a média, cada aluno vai ter 2 notas, tá? Então eu vou ler as notas aí desses alunos e calcular a média. Então aqui eu li as notas e calculei a média do primeiro aluno, li as notas e calculei a média do segundo aluno, li as notas e calculei a média do terceiro aluno. Tá? Veja a importância aí, só relembrando, de colocar os parênteses aqui, né? Senão ele vai fazer primeiro a divisão, depois essa soma e vai dar um resultado diferente daquilo que é o esperado aí como cálculo da média. Vejam também que as notas em si, a cada vez eu utilizo essa variável, calculo a média e depois eu não preciso mais saber aquela nota, então essa variável aqui ela é sobrescrita a cada momento, embora o valor da média eu tenha guardado realmente nessas variáveis aqui. Ficou faltando aqui eu calcular a média da turma. Então, eu tenho uma variável para poder calcular essa média da turma, que é o que eu vou fazer agora. E agora, quando eu estou fazendo o printf, eu já percebi que eu fiz os meus scanf errado, eu vou ter que corrigir, já vou voltar lá para corrigir, né? Mas é o que eu não posso ler aqui como inteiro, né? Já que minhas variáveis são float, então essa correção aqui precisa ser feita. Consegui perceber antes de pedir para compilar e executar, tá? Mas durante a escrita aí eu já consegui identificar isso, é importante, daria resultados incorretos realmente lá na parte de depuração ia perceber, mas já percebi aqui antes, então já fiz a correção. E aqui então eu mostrei a média da turma que foi calculada e a média de cada um dos alunos também aqui eu estou mostrando. Para poder testar, então vou rodar o algoritmo. 5, 6, 7, 8, 9 e 10, as notas, e eu vejo ali as médias, né? Então, 5,5, 7,5, 9,5 e a média da turma toda, 7, 7,5. Então, isso cumpre o enunciado ali, porque eu tinha, na verdade, uma turma bem pequena, né? De apenas 3 alunos, então até que foi relativamente fácil de fazer. Vejam que eu só utilizei recursos bem básicos de programação. Eu tenho uma estrutura sequencial, eu nem precisei fazer nenhum desvio condicional e nem estrutura de repetição por enquanto. Tá? Eu apenas li os valores, fiz o cálculo e mostrei resultados desses cálculos. Mas agora imagine que eu precisasse fazer isso para 30 alunos. Se eu tivesse um universo de 30 alunos, esse processo seria muito mais complicado, porque imagine, primeiro de tudo, eu teria que calcular a média de 30 alunos. Então, eu teria que fazer aqui assim, M4, M5, M6 e até o M29, ou M30, melhor dizendo, né? Porque tem do M1 ao M30 ali.
então eu teria muitas variáveis. Já é cansativo só de criar essas variáveis que vão ser necessárias. Agora imagine o seguinte, não é só criar variável. Isso daqui eu teria que repetir, eu teria que ter dessas 3 linhas de código aqui, onde eu leio valores e calculo a média, eu teria que ter isso daqui também 30 vezes acontecendo. Então eu teria muitas linhas de código. Embora linhas extremamente simples, é cansativo e normalmente não se quer fazer alguma coisa que seja burocrática e cansativa desse jeito. Tá? E para isso que existem outros recursos, é para isso que a gente vai ter, por exemplo, o uso da estrutura do vetor para facilitar esse processo, tá? Que é burocrático. Nós vamos ver agora a variável composta unidimensional, tá? Que vai dar origem ali ao que a gente chama de vetor. Tá? E ela é uma variável composta homogênea. Por que é considerado homogêneo? Quer dizer que todos os dados são do mesmo tipo. Então, se eu tiver uma variável, um vetor de inteiros, eu só vou ter números inteiros dentro desse vetor. Se eu tiver um vetor de caracteres, só vou ter caracteres, letras em cada em cada posição desse vetor. Se eu tiver um vetor de float, eu vou ter valores do tipo float ali disponíveis para aquele vetor. Tá? Uma representação gráfica do vetor é vista como esta daqui, onde eu tenho uma variável aqui que eu chamei de variável vetor, e ela tem vários compartimentos, né, que são posições aqui, que vão receber números. Tá? Então, aqui no caso, teria um vetor de float, onde eu tenho o número 1.0, o 2.1, o 3.5, o 0.0 e assim sucessivamente para todo o tamanho daquele vetor. Então, todos esses números estão dentro de apenas uma variável. E como é que eu diferencio que eu quero esse primeiro número desse segundo, desse terceiro e assim por diante? Cada posição do vetor recebe um índice, tá? Uma indicação da posição. Então, para se referir a esse número aqui, 1.0, eu vou me referir à primeira posição do vetor, a posição então, que a gente chama de índice. Tá? Índice 0 aqui assim, para se referenciar a esta posição, o índice 1 para se referenciar ao valor desta posição, o índice 2 e assim por diante. Então, essa indicação aqui, tá, na representação gráfica que eu trouxe, está indicando qual que é o índice do vetor, embora realmente o que ele tem lá são esses valores aqui sendo representados. Por exemplo, se eu pegar aqui a variável vetor índice 5, tá, eu posso colocar lá um número, no caso o número 8.5, como está sendo aqui representado. Então, eu estou dizendo que nesta posição do vetor, tá, vai receber este número. Então, sempre que eu for trabalhar com vetores, vai ser a indicação do nome da variável e da posição que está aquele valor dentro da variável de vetor. Então, as posições do vetor são identificadas a partir de um limite inferior, com incremento unitário até o limite superior. Né? No caso, o valor padrão da posição inicial vai variar de acordo com a linguagem de programação. Tá? É 0. Normalmente é 0, tá? Na maioria, mas também pode começar com o índice 1. Tá? Então, isso vai variar bastante de linguagem de programação para linguagem de programação. Só que, como foi colocado aqui, a partir desse valor inicial, ou 0 ou 1, o incremento é unitário, então de uma em uma unidade até o limite superior, que seria o tamanho ali do vetor. Então, no caso da linguagem C, começa em 0, depois tem o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Tá? É importante não confundir o índice com o elemento que está dentro do vetor naquela posição, naquele índice. Tá? O índice é a posição do vetor, enquanto o elemento, ou valor também, a gente também chama de valor, é o que está contido naquela posição. Então, se eu pegar aqui a variável vetor no índice 2, na posição 2, igual a 8, esse 2 aqui, o numeral 2, está se referindo à posição, ao índice. E o número, o valor que está lá dentro, o elemento lá dentro, é o número 8. Seria o 8. Então, esse 8 é o elemento e o 2 é o índice, tá? A posição do vetor. Numa representação gráfica, eu teria isso daqui. Tá? Considerando em um vetor de 5 posições, no índice 2 tem o valor 8. Tá? Eu prefiro utilizar a palavra índice do que posição, porque posição acaba trazendo uma ambiguidade aqui. Porque se eu considerar aqui como valor de posição, eu posso dizer assim que o 8 está na terceira posição do vetor.
né? Então eu prefiro usar aqui índice 2, porque daí a terceira posição é o índice 2, só que às vezes gera uma certa dúvida ali, porque se utiliza a palavra índice e a palavra posição como sinônimos. Então, às vezes, eu vou acabar falando ali, posição 2. Tá? Mas a posição 2 é o índice 2 que eu estou me referindo, tá? Que seria a terceira posição do vetor. Então, é por isso que eu gosto de usar mais a palavra índice do que posição para poder direcionar ali onde que está no vetor um determinado elemento. Para poder utilizar os vetores na linguagem C, não é difícil, não precisa aprender muita coisa nova. Tá? Por exemplo, a coisa básica a ser feita é declarar esse vetor. A declaração do vetor, ela parte, como é um vetor homogêneo, então ela parte da definição de qual que é o tipo de dado que vai ser esse vetor, no caso aqui colocado, vai ser do tipo inteiro. Um nome, que é o mesmo nome válido para identificar qualquer tipo de variável, tá? Qualquer variável que eu vou criar, então são aquelas regrinhas de criação de variável. E entre chaves e entre colchetes, eu tenho que especificar qual que é o tamanho do vetor. Tá? Então, eu defino aqui assim um tamanho, coloco aqui um número que vai definir o tamanho desse vetor. No caso aqui, eu estaria criando um vetor chamado vetor mesmo, de tamanho 5 e que guarda números inteiros dentro dele. Então, é um vetor de inteiros. Eu também posso criar um vetor e já atribuir valores, como eu já podia fazer isso com as variáveis. Já podia criar e já declarar um valor para ela logo na declaração. Tá? Para inicializar um vetor com valores, eu coloco cada um dos valores da inicialização dentro de chaves e separados cada um deles por uma vírgula. Então, aqui eu estou atribuindo a posição 0 ao índice 0 do vetor o número 10, ao índice 1 do vetor o número 20, ao índice 2 o número 30, ao índice 3 o número 40 e ao índice 4 o número 50. Lembrando que um vetor de 5 posições, os índices são 0, 1, 2, 3 e 4, que dá 5 elementos. Então, por exemplo, aqui eu estou criando um vetor chamado V, tá? Também de tamanho 5, e que todos os valores dentro dele foi colocado ali o número 0. Numa representação gráfica mostrada ali à direita, então nós temos ali o vetor 5 posiçõezinhas, 5 casinhas com 0 lá dentro. Para eu poder fazer uma atribuição de valor para esse vetor, então eu sempre tenho que dizer qual que é a posição que eu tenho interesse em fazer aquela atribuição. Então, estou colocando ali que o vetor na posição 0 está recebendo esse número 2. Então, lá na minha representação gráfica, eu vejo que o índice 0, a primeira posição do vetor, está recebendo aquele número, o número 2. Agora, quando eu faço o número 4 ser atribuído ao índice 2 do vetor, o meu efeito seria esse daqui. Então, agora aquele meu vetor, que já tinha o número 2 antes, agora também recebeu o número 4 lá no meio dele, que é o índice 2. E agora estou atribuindo o valor 6 à última posição do vetor, ao índice 4 desse vetor. Então, o resultado dessas 3 atribuições é o meu vetor, que inicialmente era todo preenchido com o número 0, ficou sendo essa definição aqui. Tá? Esse seria o preenchimento do meu vetor. Para poder praticar, e até mesmo como preencher o vetor utilizando scanf, como mostrar os valores do vetor através do printf, nós vamos partir direto para a elaboração de um algoritmo. E o objetivo desse algoritmo vai ser ler, somar e imprimir o resultado da soma dos dois vetores lidos anteriormente, sendo que esses vetores vão ter 50 posições. Então, são vetores bastante grandes aí que vão ser manipulados. Para poder cumprir esse enunciado, é bom pensar em decompor ele em partes menores. Então, na decomposição, eu vou trazer aqui que eu preciso, como primeira etapa, ler o vetor A. Um vetor ali, o primeiro vetor que eu vou chamar de vetor A. Depois eu vou ler os valores para o vetor B. Logicamente, para eu poder ler os valores para o vetor A e para o vetor B, eu vou ter que estar declarado, eu vou ter que ter declarado esses valores, eu nem coloquei aqui na decomposição, porque é muito básico, eu só estou colocando aqui na decomposição por vias gerais. Depois de ter lido os dois vetores, eu posso somar os dois vetores, e eu vou fazer essa soma atribuindo a um terceiro vetor que eu vou criar. E depois eu vou poder mostrar, imprimir o vetor somado. Quando se coloca aqui imprima, esse é um termo bastante utilizado na programação, não está dizendo que é para fazer a saída lá na impressora do computador. O imprima na tela mesmo. O print do printf, ali, o comando de saída, remete a esse imprimir,
mas imprimir é a mesma coisa que mostrar, tá? Então é para mostrar o resultado ali do vetor que foi somado. Esse seria o meu quarto passo aqui da decomposição do problema. Então vamos resolver ele lá no CodeBlocks. Então eu vou mostrar aqui como fazer a leitura de valores para o vetor e mostrar os valores dentro desse vetor, só que daí pegar valores que são lidos do usuário. Tá? Então inicialmente eu vou fazer a declaração de uma variável vetor, eu vou criar ela como variável vetor de inteiros, eu vou chamar de vet e vou definir aqui que o tamanho dessa variável vai ser de 5 elementos. Para poder ler um valor para esse vetor, eu vou usar aqui o scanf, o comando scanf, vou ler um valor inteiro e vou armazenar na variável vet na posição, porque eu tenho que indicar qual que é a posição. Então, sempre que eu vou utilizar o vetor, eu tenho que dizer qual que é a posição que eu tenho interesse em fazer aquela manipulação. No caso aqui assim, no índice 0. E para poder mostrar, eu também tenho que dizer qual que é a posição que eu tenho interesse de mostrar. Tá? Então, eu tenho que dizer exatamente que eu quero mostrar um número inteiro, e esse número inteiro é o que está no meu vetor na posição 0. Testando esse código, então vou ler aqui um valor qualquer, número 6, e ele disse que o valor é 6, porque ele fez a leitura e fez a escrita. Então, a forma como funciona o scanf e o printf é igual lá como a gente já tinha visto com os tipos primitivos. A diferença é que o meu vetor eu sempre tenho que dizer qual que é a posição que eu tenho interesse em fazer aquela manipulação. Tá? Se eu quisesse ler vários valores para o vetor, uma forma que eu poderia pensar inicialmente é essa daqui. Então, o vetor tem 5 posições, eu leio 5 valores para cada uma das posições desse vetor. Logicamente, se eu fizer desta maneira, eu não tenho muita diferença pelo que eu já tinha, criando 5 variáveis primitivas ali do tipo inteiro para poder armazenar. A única diferença que eu teria se eu fizesse dessa maneira seria que eu não precisava criar 5 variáveis, eu criava só uma, mas o processo em si continuaria com a mesma burocracia, teria que ler uma por uma, e isso não é nada interessante de ser feito, é lógico que existe uma forma melhor. Vejam que a diferença de um scanf para o outro aqui simplesmente foi a alteração desse índice, desse valor aqui. E eu vou fazer o que agora? Eu vou substituir esse índice por uma variável. Então, vou fazer isso daqui, por exemplo. Se eu fizer isso, eu estaria fazendo, fazer isso daqui, melhor dizendo, eu estaria fazendo com que o i vale 0, então eu estou lendo para o vetor na posição 0 o número inteiro aqui que for digitado pelo usuário. Tá? E usando esse princípio, porque agora se eu mudar isso daqui para 1, eu vou estar lendo para a variável na posição, para o vetor na posição 1, no índice 1. Se eu tiver o i igual a 2, eu estou lendo o vetor para o índice 2 e assim sucessivamente. Então eu vou utilizar exatamente esse recurso para poder criar uma iteração que vai preenchendo esse vetor. E para fazer essa iteração é que eu vou utilizar então o bloco de repetição for. Tá? Onde eu tenho uma variável i, eu vou fazer um i que começa no número 0, enquanto o i for menor do que 5, que é o tamanho do vetor, eu faço i mais, e estou criando a interação desta maneira. Por quê? Porque agora esse i começa valendo 0. Então, relembrando a estrutura de repetição for, eu tenho aqui assim uma variável i que vai começar em 0, e a cada repetição do for, esse i vai ser incrementado em uma unidade, então é o incremento unitário, até ele valer o valor 5, que é quando ele não vai mais atender a essa condição aqui. Então, quer dizer que esse valor de i ele vai variar começando do 0, depois 1, 2, 3, 4, e assim ele vai ter os 5 valores do vetor, tá? Quando ele faz esse processo de leitura, porque ele vai ler para a posição 0, para a posição 1, para a posição 2, para 3 e para 4, conforme o incremento da variável i. Então, o i está sendo utilizado para controlar a estrutura de repetição for e também utilizo para indicar o índice do meu vetor.
E para poder mostrar os valores do vetor, é bem parecido. Só que agora eu mostro aqui o vetor na posição i. E eu já vou aproveitar aqui e dar um /n, porque eu vou mostrar vários números. Um, 2, 3, 4, 5. Li os 5 valores, mostrei os 5 valores de dentro do vetor. Tá? E veja que isso daqui vai ser a mesma coisa se for para 50. Então, eu não preciso criar um monte de variável, não tenho que fazer um monte de linha e copiar e colar ali várias vezes. Tá? Eu posso utilizar o for ali para manipular e vejo que o algoritmo vai ter a mesma complexidade para 5 ou para 50. Eu só mudo ali o tamanho associado e é o tamanho associado na variável de controle das estruturas de repetição. Tá? Então, funciona para os dois. Então, o meu objetivo dentro do problema, tá, é utilizar basicamente esse princípio, tá, para poder ler e mostrar valores, só que o enunciado também pedia para fazer uma soma dos dois vetores. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou considerar inicialmente que todos os meus vetores têm tamanho 5. Tá? Eu vou chamar o primeiro vetor de vet A, o segundo vetor de vet B, ele também vai ter tamanho 5. E eu vou criar aqui um vet R, que vai ser o meu vetor que vai guardar o tamanho que vai guardar a soma dos dois vetores, do vetor A e do vetor B. Tá? Para ler valores para o vetor A, já está aqui feito. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, para poder ler para o segundo vetor. Ou melhor, aqui, né? Vetor A, ler para o vetor A, ler para o vetor B. Então aqui eu já tinha testado e funcionava, né? Estou considerando que está funcionando, depois eu vou testar aqui para ter certeza. Eu só tenho que tomar cuidado, porque para eu fazer o cálculo do vetor R, que é a soma do vet A mais o vet B, eu não posso fazer assim. Isso daqui não vai funcionar. Por quê? Porque eu vou ter que fazer a manipulação posição por posição, índice por índice do vetor para poder fazer essa soma. Então, eu preciso dizer que é o vetor A na posição 0, mais o vetor B na posição 0, e o resultado desse cálculo guarda na posição 0 do vetor R. Tá? E eu vou ter que fazer isso para a posição 0, para a posição 1, para a posição 2, e assim por diante. Logicamente, eu vou fazer uso de um for para alterar esses valores dos índices aqui desses meus vetores. Então, aqui não vou fazer na posição 0, vou fazer na posição i, na posição i e na posição i. E aqui, na hora de mostrar, vou mostrar o vetor R, tá? Na posição 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Testando esse código, vou ler os valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vejam, aqui eu até estou um pouco perdido, é que eu sei o que faz o enunciado. Na verdade, estou lendo aqui valores, eu li esses 5 primeiros, 1, 2, 3, 4, 5, foram para o primeiro vetor, e agora eu li 3 valores de 5, então vou digitar aqui mais 2. Isso foi para o segundo vetor, os 5 valores seguintes, e depois eu mostrei o resultado, que é a soma dos dois. Está meio confuso porque, bom, eu sei como funciona o algoritmo, mas se fosse o usuário estaria perdido, não saberia o que tinha que ser feito. Eu vou até ficar aqui de dica, né? Vou colocar aqui um printf, informe valores para o vetor A. E vou fazer a mesma coisa aqui para o vetor B, para poder ter uma ideia, tá, do que está acontecendo, para o usuário ficar orientado ali o que ele está fazendo. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Já digitei os valores para o vetor A. E agora digitei valores para o vetor B. Tá? E fica até mais fácil de comparar os resultados. 1 mais 9 dá 10, está aqui. 2 mais 8 dá 10, coincidentemente. 3 mais 7 também deu 10. 4 mais 56 dá 60, tá certo? E 5 mais 4 deu 9, então também vejo que o meu algoritmo está funcionando de forma adequada. Eu até vou fazer aqui, para praticar a saída, para ficar uma saída melhor, eu vou chamar aqui de vetor, vou colocar um número i, sendo que esse número i vai ser minha posição da variável i.
Tá? Por quê? Porque agora eu vou mostrar assim, vetor na posição 0, essa posição eu vou tirar aqui do índice, né, que eu estou percorrendo, e o valor propriamente dito. Então aqui eu vou mostrar o índice do vetor e aqui o elemento, o valor desse vetor. Tá? O primeiro valor é o índice e o segundo valor é o elemento de dentro do vetor naquela posição i. Só mudei um pouco a formatação da saída, que eu acho que fica melhor, e também já aproveitei para explicar novamente essa diferença entre a posição e o valor, né, o elemento daquele vetor. Então, o primeiro com valores de 1 a 5 e o segundo só com valores 1, o somatório dá de 2 a 6. Então, o vetor na posição 0 tem o número 2, na posição tem o número 3 e assim por diante. Para fazer funcionar para 50 posições, só que vai ser cansativo nesse caso, mas veja a importância até. Se eu for testar isso aqui, vai ser cansativo. Vou ter que botar 50 valores, mais 50 e depois testar se ele somou certinho 50 vezes. Se eu fizesse isso desde o começo do problema, tá, eu perderia muito tempo codificando e testando o código, porque digamos que eu tivesse errado a soma por algum motivo. Eu teria que ler 100 valores para só depois perceber que a soma estava errada. E daí depois eu corrigiria a soma e eu teria que testar de novo digitando novamente 100 valores. É muito cansativo. Tá? Realmente é uma coisa que normalmente não se faz. Eu tento fazer com um conjunto menor de dados, então em vez de 50 eu fiz com 5. E depois eu alterei ali o código para fazer essa manipulação ser ampliada para o restante do meu vetor, ou para o meu vetor como um todo, né? Ou para um vetor maior, como era pedido no enunciado. Rodando esse código, ele vai executar ali o que é pedido, tá? Eu sei que ele está correto. Se ele funcionou ali para os 5, como a única coisa que eu mudei era o tamanho realmente associado, eu espero que ele funcione realmente para os 50 também, embora fosse importante efetivamente testá-lo. Mas eu vou mostrar o teste de mesa para entender também como está funcionando esse código, tá? Por baixo dos panos lá, olhando os valores na memória do computador. Então, vou fazer o teste de mesa desse código, só relembrando que eu vou trabalhar aqui com tamanho 5 apenas. Tá? Então, toda vez que aparece 50 aqui, vamos só ter ideia aqui de que é o 5. Risquei para acabar não esquecendo. Tá? Então, quando eu estou fazendo essa criação aqui das variáveis, eu vou estar criando. Tá? Vou estar criando aqui assim o meu VET_A, que é um vetorzinho ali com 5 posições. Um VET_B e um VET_R ali também, cada um com 5 posições. Quando eu estou fazendo... também criei uma variável i, que inicialmente não tem valor nenhum, tá? Mas eu estou ali já então com os meus vetores também, eu não sei quais são os valores, eu não declarei valores para eles, tá? Estão em branco ali, estou considerando eles em branco. Nesse ponto aqui assim, eu faço a minha variável i receber o valor 0. Então eu vou fazer, o meu i é menor do que 5, então eu vou fazer a leitura para o meu vetor, tá? De um valor ali qualquer, tá? E vou associar a posição 0. Então, posição 0 é essa daqui, o índice 0. E vamos dizer aqui que eu vou colocar o número em sequência, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu estaria atribuindo o valor 1 nessa instrução de leitura. Terminou o for, ele volta aqui para cima, onde eu faço o incremento da variável i, passa a ser 1. Então, passou no teste, então eu faço a leitura para a posição de índice 1
que é essa daqui, do próximo valor, que é o 2. O for é reavaliado, o meu i é incrementado. Passou no teste, leio o próximo valor, atribuo a posição de índice 3. Terminou, voltou, incrementou o i, passou a ser 3, passou no teste, faço uma nova leitura de valor. Li aqui o valor 4, voltei aqui para cima, faço incremento da variável i. Passou no teste, então faço a atribuição do valor. Voltou aqui para cima, eu incrementei a variável i, ela passou a ser 5. 5 não é menor do que 5, então acabou esse bloco do for e ele vem para cá. Logo que ele chega nesse bloco do for, a gente vê que o i é novamente atribuído valor 0 na inicialização. Então, esse 5 volta aqui para o 0. Passa nesse teste, e agora eu faço uma leitura de valor. Vamos supor aqui que eu vou ler sempre o número 1 agora. Tá? Então, vou ler o número e atribuir ao vetor b na posição do índice i, que é 0. Vetor b na posição 0 é esse daqui, então recebe ali o meu número 1. Esse for encerrou, ele volta para cá para reavaliar, e ele faz o i++. Então, aqui passa a ser 1. Passou no teste, faço a leitura do próximo valor, atribuo a posição 1 de índice 1 do meu vetor b. Acabou, voltou aqui para cima. Vou continuar aqui. 2, passou no teste, faço a leitura, atribuo a posição de índice 2. Voltou aqui para cima, incremento a variável i. Opa, passa a ser 3, passou no teste, atribuo o valor no índice 3. Acabou, voltou aqui para cima. Novamente incremento para 4, continua passando no teste. Faço a leitura do valor. Acabou o bloco, incremento a variável i. E agora, quando eu faço o teste, 5 não é menor do que 5, então acabou também esse bloco do for. E eu posso ir para esse terceiro aqui, bloco for, onde novamente ele faz o i receber 0. Então veja como essa variável i foi bastante usada, né? Mas a cada vez que o bloco for inicializa, ele atribui aqui, ela faz a inicialização da variável e ela volta a ser 0. Então, eu não preciso estar criando várias variáveis, uma variável para controlar esse for, outra para esse e outra para esse outro aqui. Tá? Por causa disso, eu reutilizo ela, porque aqui eu não preciso mais do i, aqui eu vou parar de usar o i, não vou mais precisar também, porque acabou esse for, então eu posso reutilizar ele aqui nesse terceiro momento e depois eu vou aqui utilizar ele novamente no quarto momento. E com isso, né, agora eu vou fazer esse outro bloco aqui de repetição. Então, eu já fiz aqui o i receber 0, passa aqui no teste. Então, agora eu faço o vetor na posição 0, vetor r na posição 0, receber o vetor a na posição 0, mais o vetor b na posição 0. O valor que tem na posição 0 do a é 1, na posição 0 do b é 1 também. 1 mais 1 dá 2, então atribuo 2 ao meu vetor r na posição 0. E assim como aconteceu antes, eu vou repetir esse processo, onde o i vai ser incrementado, passa a ser 1, passa no teste. Então, agora eu faço o vetor na posição 1, que é aqui, receber o somatório dos dois outros vetores na posição 1, que dá 3. Acabou o for, volto aqui para cima, incrementa a variável i, passa a ser 2, vetor na posição 2 recebe 3 mais 1, que dá 4. Só estou repetindo aqui o processo, continua passando no teste. 5. E incrementado vai para 4. Passa no teste. Aqui na posição 4 recebe 5 mais 1, que dá 6. Acabou o for, mas ele volta aqui para cima, faz novamente esse incremento, passa a ser 5. E agora não passa mais nesse teste, acabou esse for aqui também. E esse último for vai repetir o processo, só que dessa vez mostrando o vetor r na posição 0, porque o i vai ser mudado o valor para 0, e vetor na posição 0 vai ter lá o número 2. Então, na minha saída, lá na telinha, ele vai mostrar ali o 2, vetor na posição 0, depois i vai ser incrementado para 1, então vou mostrar o vetor na posição 1, no índice 1, que é 3, i vai ser incrementado, vou mostrar o vetor na posição do índice 2, que é o 4, depois o próximo valor, 5, novamente o i está sendo incrementado, passou a ser 4, vetor na posição 4 é o número 6,
Quando ele é incrementado novamente para 5, não passa mais no teste, encerrou também esse for, e encerrou o programa com essa saída aqui sendo mostrada, que é o resultado da soma desses dois vetores aqui. Esse é o teste de mesa aí mostrando e passando também algumas dicas com relação ao uso do vetor. Veja que na resolução eu optei por ler o primeiro vetor, depois ler o segundo vetor. Esse outro for aqui assim foi para fazer a soma dos dois vetores, e um quarto for foi para poder mostrar os valores desse vetor. Um questionamento que poderia ser feito é se dava para fazer diferente, por exemplo, ler intercalado os dois vetores e fazer já o somatório dos valores em um único for. Inclusive, eu podia até fazer esse printf aqui do vetor aqui. Seria uma possibilidade, onde eu tenho um for que lê o primeiro vetor, lê valor para o primeiro vetor, lê valor para o segundo vetor, já faz a soma e já mostra o resultado da soma. Eu vou deixar assim, tá? Para a gente ver na execução lá no CodeBlocks. Isso aqui já vai dar para mostrar uma certa dificuldade se eu fizer a solução desse jeito. É bem razoável pensar em fazer desta maneira, aproveitar o for para fazer vários procedimentos de uma vez só, como foi agrupado aqui. Não tem nenhum problema. O problema fica mais na execução realmente, que pode ficar complicada de entender. Eu vou mudar aqui para trabalhar novamente apenas 5 elementos no vetor. Ok. Então, eu vou ler 5 valores. Depois vou mostrar a soma desses dois vetores e mostrar o resultado dessa soma dos dois vetores. Essa é a minha ideia aqui assim. Então eu vou ler 5 valores para o primeiro, 5 para o segundo, eu vou acabar inserindo 10 valores aqui assim no total, e depois vou ver o resultado que foi retornado. Vamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e um décimo valor. Vou botar um 0 aqui. E eu vejo que o resultado, o retorno resultante, teve 5 valores realmente, e deu 3, 7, 11, 15, 9. E daí eu posso dizer, nossa, parece meio estranho, será que o resultado está certo? Será que o resultado está errado? E a bem da verdade, o resultado está certo, porque ele fez o quê? 1 mais o 2, que deu 3. O 3 mais o 4, que deu 7. Mas era o primeiro vetor e o segundo vetor. Tem que tomar um cuidado, porque, na verdade, esse valor foi inserido para o vetor A, o segundo valor foi para o vetor B, o terceiro valor foi para o vetor A, e logo em seguida para o vetor B, e assim por diante. Às vezes fica muito difícil de visualizar o que foi que aconteceu efetivamente. Ou eu posso melhorar isso com mensagens ali no printf, adicionar algumas mensagens de printf para poder indicar o que eu estou inserindo no algoritmo, ou talvez a solução não fique tão boa se eu agrupar tudo assim de uma vez só. Veja que eu vou fazer assim, então. Valor, vetor, A. Inclusive, até posso fazer aquilo que eu já tinha feito no printf, onde eu mando mostrar o valor do meu índice aqui do vetor. Então, aqui eu mostrei, aqui eu vou mostrar vetor A na posição 0, no índice 1 e assim por diante. Eu até me precipitei aqui, não podia ter feito aqui onde eu fiz. Então eu vou entrar o valor aqui para o vetor A na posição I, sendo que o I é o valor da minha variável aqui que está vindo do meu controlador que tem os índices do vetor. E antes de ler para o vetor B, eu vou fazer a mesma coisa, é o mesmo índice, para poder mostrar. Vamos ver como é que fica a execução. Agora vai ficar um pouquinho mais clara, talvez ainda confusa. Tem que observar se isso daí atendeu, o que se queria. Valor do vetor, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Então vejam, agora ficou bem claro que eu estou lendo o vetor A na posição 0, vetor B na posição 0, vetor A na posição 1, vetor B na posição 1. E na hora de fazer a verificação se o somatório está certo, o procedimento é esse, O 0 com 0 dá 3. O segundo é na posição 1, 3 e o 4, que dá 7. O terceiro, o 5 e o 6, que dá o 11, e assim por diante. Então, melhorou um pouco entender o que o algoritmo estava fazendo para poder verificar se ele estava calculando certo o somatório também.
E eu tinha dito que eu poderia até, inclusive, colocar tudo, em vez de fazer 4 for exatamente igual, eu vou fazer um for com todo o procedimento junto. Eu leio, somo e mostro. Tá? Mas vejo que não fica boa essa execução. Porque eu vou ler aqui 1 e 2, e ele já escreveu lá o 3, porque já deu o printf aqui. Ó. Ele já fez a soma dos dois e já mostrou o resultado do vetor, já deu 3. 2 e 3, deu 5 ali, ele acabou mostrando. Talvez o meu printf que não tenha ficado bom. Vou até fazer aqui um resultado. Para ficar um pouco mais limpo de se ver. Mas ainda vai ficar ruim por quê? Porque no meio da entrada de dados eu já estou mostrando o resultado da soma, o vetor somado. 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 0. Tá? Então ficou confuso porque no meio do que eu estava pedindo os dados, já estava calculando o vetor resultante. Acabou dando o vetor resultante igual dava nos outros, mas não ficou claro aqui assim porque está confuso. Eu acredito que dê para perceber o quão confuso ficou. Então, às vezes, a gente pode pensar em que um código todo agrupado assim, ele pode ser bom. Eu vou aproveitar o mesmo for para fazer vários procedimentos. Só que, no final das contas, a execução do algoritmo não permite ou não fica legível, então tem que tomar um cuidado também na escolha apropriada. Às vezes, então, o código assim, onde eu acabo ficando repetitivo, mas fico bem mais claro que primeiro eu informo todos os valores do primeiro vetor, depois todos os valores do segundo vetor, depois eu faço a soma, depois eu mostro o resultado. Talvez eu até pudesse juntar esses dois aqui, assim eu não teria um comprometimento realmente do resultado que vai ser mostrado, do processamento e mais do visualização dos dados de resposta. Poderia pensar então agrupar esses dois aqui realmente, mas pelo menos esses daqui me parece bem interessante de processar separado. Primeiro a leitura de um dado, depois do outro conjunto de dados, para depois fazer o processamento ali da soma. Então o resultado desta maneira aqui assim não me parece realmente adequado. Uma coisa que eu foquei ali para que vocês percebessem como é chato ficar trocando aquele número 50 para 5 e de 5 para 50 para poder estar levando a solução para o número grande de valores que eu estava pedindo. Tá? Não é o melhor jeito de se fazer. Tá? Ele funciona, só que ele é burocrático, eu corro o risco de acabar esquecendo de trocar aquele valor em algum dos lugares do código e isso vai me levar a um erro naquele algoritmo. Para isso existe um recurso que é interessante que se domine, que é a declaração de uma constante no código. Eu colocar um valor, tá, que o meu programa acabe recorrendo a ele, e se eu alterar aquele valor apenas em algum lugar, em todo o restante do código acaba obedecendo aquele critério e sendo mudado também. Tá? Então a ideia de utilizar constante é que elas vão permitir armazenar valores que não podem ser modificados durante a execução de um programa. Porque assim, eu poderia ter feito com uma variável, mas a variável ela pode sofrer uma alteração. Tá? E a minha ideia é que, assim, o 50 vai ser sempre 50, se eu mudar para 5, ele deveria ser sempre 5 naqueles lugares onde eu vou colocar essa constante posteriormente. Então aquele valor nunca muda, então em vez de eu fazer uma variável com aquele valor, o melhor é eu fazer uma constante. Tá? Ela tem uma vantagem com relação à variável, embora vai funcionar parecido, ou que pareça ser a mesma coisa, só que a constante ela vai ser definida na hora que eu for fazer a compilação, eu vou substituir os valores pelo valor da constante e eu não vou ocupar espaço na memória para aquele programa. Fora isso, a utilização de uma constante ela facilita a modificação do programa, porque eu alterando o valor da constante, eu já vou estar mudando todo o código onde está sendo utilizada aquela constante, e isso vai deixar também o programa mais legível, fica mais fácil de entender por que determinado valor foi utilizado dentro do seu código, por exemplo. A sintaxe de definição de uma constante é simples. Eu vou utilizar aqui um hashtag, esse jogo da velha, e a palavra reservada define. Vou colocar um nome para a constante e o valor que ela vai estar recebendo. Esse valor de constante, mesmas regras para poder criar nome de variáveis. Tem uma questão que eu consigo ver aqui pelo exemplo, que é normal,
Não é uma regra, mas é uma boa prática que o nome da constante apareçam todos em letra maiúscula, todo em caixa alta, como é chamado na programação. Tá? Deixar todos em letra maiúscula para se destacar bastante no código realmente. Tá? Então, aqui no exemplo, eu estou definindo aqui uma constante chamada max, que recebe o valor 100, ou que vai ter o valor 100. Então, a utilização é simples. Isso daqui só tem que ser feito lá no comecinho do código, tá? Essa definição das constantes que você vai ter no seu programa. Então, no comecinho do código, define quais são as constantes que você vai utilizar no restante do código. E aqui eu tenho um exemplo do algoritmo que tinha no slide anterior, onde eu estou, então, percorrendo o vetor de 50 unidades. Aí eu destaquei aqui os lugares onde eu coloquei 50. Então, se eu quisesse alterar esse programa para que ele funcionasse para tamanho 5, eu tinha que vir aqui trocar para 5, trocar para 5, trocar para 5, trocar para 5, trocar para 5. Nesses 5 lugares. Se eu esquecer em algum deles, eu teria um possível problema no meu código. Aqui eu alterei, alterei, né, um código aqui equivalente. Eu defini uma constante. Então, criei uma constante chamada tan, que recebeu o valor 50. E agora, todos os lugares onde eu tinha o valor 50, eu coloco realmente o nome desta constante. E é por isso que a gente coloca em caixa alta, para ficar bem mais fácil de identificar onde foi usada uma constante e para poder diferenciar com relação às variáveis. As variáveis é comum, por boa prática, que elas sejam criadas com letra minúscula. Tá? Então, em letra maiúscula aqui, coloquei nos 5 lugares onde tinha o número 50, eu troquei pela constante tan. E agora, se eu quiser trocar para que esse algoritmo funcione para um vetor de tamanho 5, eu só preciso alterar aqui, ó, nessa definição da constante, e mudar aqui para 5. Fazendo isso, quando eu for compilar esse código, ele vai substituir automaticamente todos esses lugares onde aparece tan pelo número 50, e o resultado vai ser exatamente esse código. Então, eles são códigos equivalentes. Só que, alterar esse daqui para funcionar com 50, com 10, com 20, com 2, eu preciso trocar em apenas um lugar. Esse daqui eu teria que trocar nos 5 lugares. Fazendo um outro exercício para fixar esses conceitos, vamos elaborar um algoritmo que preencha um vetor de 100 elementos inteiros, com valores inteiros, então, colocando 0 na posição correspondente a um número par. Então, se o índice for um índice par, por exemplo, 2, 4, 6, eu vou colocar o número 0 lá, vou preencher ele com 0. E se o índice for um número ímpar, eu vou colocar no elemento dentro do vetor o número 1. Essa é a ideia desse exercício aqui, para fixar novamente os conceitos ali de vetores. E para fazer a decomposição desse problema, o que eu dividir aqui em 3 etapas, né? A primeira, mais simples, vai ser criar o vetor, no caso, o vetor de 100 posições, de 100 valores inteiros. Em seguida, eu tenho que atribuir 0 aos índices que são pares, e eu sei que o índice é par quando eu pego o valor do índice, resto de divisão por 2, se for igual a 0, esse resto da divisão do número por 2, ele é par. Tá? E eu vou atribuir 1 aos índices que são ímpares, vai ser um terceiro passo aqui. Quando que ele é um número ímpar? Quando o resto da divisão do índice por 2 é igual a 1. Tá? Ou vai ser par ou vai ser ímpar. O primeiro passo é criar o vetor de 100 posições de valores inteiros, então esse realmente é bem simples. Criei um vetor de 100 posições com valores inteiros. Eu também vou precisar já de uma variável i para poder percorrer o meu for. Eu vou fazer um for aqui para poder percorrer e preencher este vetor. Então, vou fazer se i começar do 0, primeira posição do vetor, enquanto i for menor do que 100, e mais. Dessa vez, eu não vou pedir para o usuário digitar nada, porque o que eu tenho que preencher é com números 0 e 1. No final das contas, é esse o meu objetivo aí de percorrer o vetor preenchendo. Então, eu sei quais são os valores, eu não preciso que o usuário informe. O que eu vou fazer é, inicialmente, colocar todos os valores como sendo... Bom, eu vou colocar aqui um número qualquer só para demonstrar. Eu vou colocar dentro do vetor o valor 2. Só para a gente ver isso daqui funcionando. Tá? Então, eu fui lá e coloquei dentro do vetor o valor 2 dentro
né, para cada uma das posições, da 0 a 99, que são 100 valores, eu vou colocar o número 2. Eu vou fazer aqui um print para poder mostrar esse vetor todo preenchido. Printf do valor i espaço desse meu vetor. Bom, está muito grande, né, para poder visualizar. Vamos trabalhar com vetor menor, vamos trabalhar aí com tamanho 10. Mas para não ficar aqui alterando 10, 10, 10, eu já vou me antecipar e criar aqui uma constante chamada tan de tamanho 10. Então aqui vai até tan, aqui até tan. Tá? E não precisa ter 3 letras, tá? Eu podia ter chamado só de t ou de tamanho realmente, tá? Não tem essa limitação. É um identificador válido, assim como um identificador para uma variável qualquer. Agora, rodando esse código, ele mostrou aqui 10 elementos, tá? Todos com o número 2 inseridos no vetor. Só que no caso eu não quero o valor 2, né? Eu quero o valor 0 e o valor 1, dependendo ali da situação. Então o que eu vou fazer é isso daqui. A gente já tinha visto que se o índice, o resto da divisão por 2, for igual a 0, eu devo colocar o número 0 dentro do vetor. Tá? Coloco o 0 nas posições correspondentes ao índice par, tá? Ao número par. Então, o índice é par, porque o resto da divisão dele por 2 é igual a 0, então eu coloco 0 dentro do vetor. E vamos ver o que ele vai mostrar como resposta disso. Rodou e me mostrou isto daqui. Tá? Que pode parecer bastante estranho o resultado, mas vamos interpretar para poder entender realmente o que está acontecendo. Primeiro, com relação à posição 0 do vetor. Tá? 0 é neutro. Eu tenho par, ímpar e o 0 ali seria um neutro, mas na programação o 0 é sempre considerado como um número par, tanto que 0 dividido por 2 dá 0 e sobra 0. Então, como o resto da divisão por 2 sobra 0, ele já entra aqui como sendo um número par. Por isso, o vetor na posição 0, tá, é par, então ele deveria estar recebendo o 0, que foi o que ele fez aqui. Ó. Na posição 0, ele recebeu realmente este valor 0 aqui. Mas quando o i vale 1, que é o próximo passo aqui de iteração, eu venho aqui e faço o resto da divisão por 2 dele, não dá igual a 0. Por isso ele pula essa linha de comando. Só que, como eu não coloquei nenhum valor no vetor na posição 1, ele pegou aquilo que se chama de lixo de memória. É algum valor que estava lá naquela variável. Nas variáveis primitivas, né, se eu crio uma variável inteira simplesmente, que não é um vetor, e não coloco um valor declarado, ele pega qualquer valor. Isso já foi visto numa apresentação anterior. Tá? Então, eu teria que conhecer o valor realmente para poder estar utilizando ele. E aqui ficou evidente porque eu mandei mostrar o vetor na posição 1, sendo que eu nunca botei nenhum valor dentro do vetor na posição 1. Por isso que ele mostrou esse número estranho aqui, porque é qualquer número que tivesse disponível lá na memória. Tá? Veja que aqui, onde é o índice 2, que daí é um índice par, ele botou 0 porque caiu nessa condição aqui. E o número seguinte, que está num índice que é ímpar, pegou lixo da memória. Depois o próximo, que está numa posição par, pegou o valor 0, né, porque é um índice par. Aqui, que é índice ímpar, pegou o valor lixo de memória. Aqui, que está no índice par, pegou um valor. Aqui, que está no índice ímpar, pegou um valor que é lixo de memória. Aqui, o valor 0, porque é um índice par. E aqui, que é um índice ímpar, é o último, né, que é o nono, o 9, melhor dizendo, o índice 9. Ele recebeu aqui um valor que também é lixo de memória. Às vezes, pode ficar mais fácil de entender isso se eu colocar uma saída assim, né? Vou mostrar o índice e o valor que está dentro daquele índice. Ah, esqueci de botar um barra N aqui. Então, veja que o resultado, índice par, valor 0, índice ímpar,
lixo de memória. Então a gente consegue ver ali que ele pega lixos de memória. Toda vez que eu não declarar, não colocar, não inicializar uma variável, tá? Ela vai pegar algum lixo de memória, algum valor lá disponível, e daí isso pode bagunçar bastante o código realmente. Mas a gente viu que é só porque a gente não atribuiu para quando o índice é ímpar. Então, quando o índice for ímpar, eu coloco o número 1 e isso estaria resolvendo ali a questão do enunciado. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1 e assim por diante. Índice ímpar, valor 1. Índice par aqui qualquer, valor 0 ali sendo atribuído. Tá? E com isso eu tenho sendo cumprido ali o enunciado. Posso melhorar esse código, porque vejam que eu fiz dois ifs. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o número 4. Número 4, resto de divisão por 2 é igual a 0? Sim. Então, eu faço esse comando. E logo em seguida, eu testo isso daqui de novo. 4, resto de divisão por 2 é igual a 1? Não, não tem como ser. Porque como ele foi essa condição, ele nunca vai ser essa daqui. Porque ou é essa ou essa outra. Então, nesta situação, o correto é utilizar um if-else. Porque ou é uma coisa ou é outra, não tem como ser os dois ao mesmo tempo, não tem como não ser nenhuma dos dois, também é o caso aqui que acontece, então eu deveria estar utilizando if-else e não dois ifs. Assim, não preciso nem ter a condição, porque ou é um ou é o outro obrigatoriamente. Tá? Se não for par, ele obrigatoriamente é ímpar. Se ele for par, nunca que vai ser ímpar. Então, são excludentes essas duas opções, então tem que separar isso com if e com else. Se eu for lá ver meu resultado da execução, vai dar exatamente o mesmo resultado, né? Isso não deve ser alterado, mas o código teve uma melhoria. Ele ficou mais simples, ele já diminuiu a quantidade de códigos, ele fica mais simples também e ele fica mais rápido de rodar. Poderia ter botado esse printf ali junto no outro for? Sim, sem detrimento do entendimento do problema, também é uma outra possibilidade. Funcionou da mesma maneira. Então, também, novamente, eu sempre tenho várias maneiras de fazer o mesmo algoritmo. Será que vocês conseguem pensar em alguma outra maneira? Será que é possível pensar em alguma outra maneira? Tá? Normalmente tem. E é o que eu trago aqui, uma outra maneira com esse problema ali sendo resolvido. Tá? Eu fiz, não estou dizendo que é uma solução melhor do que a outra, mas eu fiz diferente, é importante interpretar para ver, tá? Entender realmente como ela funciona. Mas o que eu fiz? Eu fiz um vetor de 100 posições, onde eu inicialmente preenchi todos os valores com o número 0, botei 0 em todas as posições. Depois eu só fui percorrendo as posições ímpares e trocando aquele valor 0 pelo valor 1. Valor 1. Né? Então, fui todas as posições ímpares e como é que eu vou em cada posição ímpar? Olha, comecei com o índice igual a 1, que é a primeira posição ímpar do meu vetor, minha primeira posição de índice ímpar do meu vetor, e fui pulando de 2 em 2. Então, eu fui do 1, depois para o 3, para o 5, para o 7, para o 9 e assim por diante, tá? Até chegar no 99 e troquei todos os valores por 1. E no final mostrei o meu vetor, né? Então também ali intercalado os vários zeros e uns. Tá? Então aqui foi uma outra solução, mas o resultado vai ser exatamente igual a esse daqui. Lógico que eu só tenho que ampliar aqui para tamanho 100, né? Para agora ele funcionar para o vetor grande ali de 100 posições. Mas veja como foi rápido alterar, né? Quero trabalhar agora só com 5. Então, também mostra esse algoritmo a vantagem de estar utilizando esse recurso de usar a definição de uma constante ali para o seu código. Então, no caso que assim, definindo uma constante, só relembrando, é só trocar aquele número 100, definir uma constante aqui com o tamanho e trocar toda a ocorrência do número 100 por aquele valor da constante. Então, tentem usar a constante sempre que identificar que algum valor está sendo repetido muitas vezes. Então, vamos para uma charge para finalizar a apresentação. Aqui está o programador experiente e aqui o programador novato. E o programador experiente diz, então, Alonso, é assim que funciona o for em C.
Agora declara aí um vetor com 4 posições e inicializa os valores de 1 até 4 para o vetor. Então, ele colocou aqui, ele criou lá antes o vetor e depois colocou na posição 0, 1, na posição 2, 2, né? E assim por diante foi preenchendo com os valores que foi pedido pelo programador. Ah, Alonso, e se o vetor tiver 100 posições? Copia e cola para ir repetindo esse procedimento. E se tiver 1 milhão de posições? Ah, aí copia e cola bastante. Então, é lógico que agora faz um sentido, vocês saberiam, deveriam conseguir fazer esse papel aqui assim de inicializar o vetor com valores dentro de uma sequência. E vocês viram lá no código, porque teve algo similar sendo mostrado, que fazer isso para um vetor de tamanho 4, de 40, de 100 ou de 1 milhão é a mesma complexidade de código. E se vocês usarem uma constante, definir uma constante, é só alterar o valorzinho lá que deveria estar funcionando o código. Tá? Se ele foi bem construído, ele vai estar funcionando para qualquer tamanho do vetor ali considerado. Isso encerra a apresentação sobre vetores.